Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Andrei Corrêa e hoje eu quero falar para você a respeito de bênção, né? Quem é que não quer ser abençoado? Quem é que não gosta de bênção? Mas na verdade, hoje eu quero trazer aqui para você uma diferença que existe entre ser abençoado e ser uma bênção. Qual que é o projeto, o propósito de Deus para a nossa vida? É ser uma pessoa muito abençoada ou ser uma bênção? Para falar desse assunto, eu quero usar o texto lá de Gênesis capítulo 12, episódio do chamamento de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. O texto sagrado diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e te engrandecerei, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, esse texto contempla toda a mensagem que a gente quer trazer aqui. A diferença que existe entre ser abençoado e ser uma bênção, né? Qual é o propósito maior que a gente vê no coração das pessoas? É ser abençoado. As orações que a gente escuta por aí, nas igrejas, das pessoas falando, são recheadas de pedidos, petições, coisas que estão ali precisando na sua vida, que querem para melhorar a sua vida, mas as pessoas estão sempre pedindo bênçãos, pedindo dádivas, presentes, bens, né, do Senhor, como se Ele fosse ali um dispenseiro apenas de presente. Está aqui, toma o teu presente, o que você quer? Eu quero uma empresa, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego bom, e Deus fica ali só dispensando bênção para as pessoas. A gente percebe que se alguém estiver falando, estiver pregando assim, venha para o culto hoje, Deus vai te entregar uma bênção, Deus vai te entregar uma vitória. Parece que o culto lota, né? As pessoas ficam ansiosas para tentar receber aquilo que estão pedindo, que estão ansiosas para terem, para receberem, e vão lá para a igreja atrás da bênção. Se você disser assim, ali tem um profeta que vai colocar a mão na sua cabeça e vai orar por você e Deus vai te abençoar, você vai sair dali com a sua vitória. A pessoa corre lá para onde está o profeta. Então assim, a gente encontra os seres humanos sempre correndo atrás da bênção, né? Seja o que for, paga o preço que for, a pessoa vai atrás porque eles querem ser abençoados. Muita gente quer compromisso com a bênção, mas não quer compromisso com o abençoador. A gente pode usar como ilustração o caso de Jacó, neto de Abraão, o homem da história que a gente está lendo aqui. A gente vê em Jacó um homem que vivia obcecado por bênção. Ele, no capítulo 25, já começa ali, né, comprando o direito de primogenitura que era do seu irmão Esaú. O direito de primogenitura dava a Esaú a porção dobrada da bênção. Então Jacó olhava para aquilo e imagino que ficava desejando, ele queria aquilo. Então na primeira oportunidade, capítulo 25 de Gênesis, ele vendeu, ele comprou, na verdade, né, o direito de primogenitura do seu irmão Esaú por um cozido lá que ele fez. O irmão chegou com fome e ele fez a proposta e acabou comprando o direito de primogenitura do seu irmão. E essa questão de negociar a primogenitura poderia se fazer naquela época, né? As pessoas poderiam negociar o direito de primogenitura dependendo da situação e de seus interesses. O fato é que Jacó queria isso. E ele teve, e ele correu atrás, e ele foi ansioso para conquistar isso de uma maneira meio tortuosa, mas conquistou. E a gente vê no capítulo 27 ele se associando com a sua mãe Rebeca para enganar o seu pai Jacó, porque chegou a hora de abençoar o seu filho. Jacó ia abençoar Esaú, achando que ele ainda era o primogênito, que ele tinha o direito de primogenitura. Então Jacó preparou ali o cenário para abençoar a Esaú, mas Rebeca escuta aquela conversa e chama Jacó e arma toda aquela cilada ali para que Jacó fosse abençoado e não Esaú. Então a gente vê em Jacó um homem que vivia obcecado por bênção e não procurava as maneiras mais corretas de alcançar isso. Ele quis ter muito o que o outro tinha. E como a gente encontra hoje pessoas que vivem correndo atrás de bênção, de dádivas, lotando igrejas, participando de culto, frequentando o culto, correndo atrás de bênção, de vitória, mas não querem ter nenhum compromisso com aquele que abençoa, que é Deus.
Todas as conquistas que Jacó teve nesse sentido lhe trouxeram grandes prejuízos, porque nesse momento da sua vida ele só pensava em ser abençoado, em ter posses, em ganhar mais, em juntar. E esta talvez tenha sido a grande dificuldade da sua vida, no começo da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Por outro lado, nós temos o oposto de quem só vive pensando em bênção. É aquela pessoa que quer ser uma bênção, que é uma bênção nas mãos de Deus. Ser uma bênção é a vontade de Deus para todo homem. Eu tenho certeza que é a vontade de Deus que todo homem e toda mulher, servo de Deus, seja uma bênção, porque naturalmente as bênçãos alcançam essa pessoa. E o que é ser uma bênção? Ser uma bênção é ter uma vida de comunhão, intimidade com Deus. Ser uma bênção é entregar-se aos propósitos de Deus e aos planos de Deus na nossa vida. Ser uma bênção é poder ser um canal de Deus para abençoar outras pessoas e levá-las ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Deus. Ser uma bênção é ser engrandecido pelo próprio Deus e não se engrandecer a si mesmo. Tudo isso que nós estamos falando aqui aconteceu na vida de Abraão. Ele foi chamado, ele teve comunhão, intimidade com Deus, ele abriu mão dos seus projetos e colocou Deus em primeiro lugar. A promessa de Deus é que ele seria uma bênção para todas as famílias na terra e, por fim, ele seria também engrandecido. Hoje o mundo inteiro conhece o nome de Abraão, a descendência de Abraão, a história de Abraão como patriarca, como homem de Deus, como amigo de Deus que ele foi. Mas aí vem a seguinte pergunta: Andrei, o que é que eu faço para eu ser uma bênção? Eu quero ser uma bênção nas mãos do Senhor. Vou te contar. Existem muitas condições que podem te tornar uma bênção nas mãos de Deus. Eu vou me limitar a falar de 3 apenas para o vídeo não ficar muito longo. A primeira delas que eu quero citar aqui é a questão da obediência. Em Gênesis capítulo 12 ainda, versículo 4, depois de Deus fazer todas essas promessas, está escrito lá no versículo 4, que Abraão saiu da sua terra. Ele saiu do jeitinho que Deus mandou ele fazer, ele foi. O que é isso? Obediência. Então Abraão começa a agradar a Deus quando ele sai, quando ele toma a decisão e diz: eu vou atender esse chamado de Deus, e arruma suas coisas e sai. Ele sai da sua terra. Se ele ficasse somente no campo da promessa ali esperando, né? Oh, Deus falou que vai fazer, ele vai cumprir, então vou esperar porque Deus é fiel, ele cumpre o que promete. E naquela época, vale lembrar, queridos, não tinha Bíblia, não tinha pastor pregando, não tinha mestre ensinando, não tinha nada. A relação era só ele ali com Deus, e ele tinha ali que testar, né? Pela fé. Ele não conhecia Deus, estava entrando ali numa relação, Deus se revelando para ele, ele ouvindo a voz de Deus, e ele creu. E ele seguiu, e ele obedeceu, ele saiu da casa dos seus pais e marchou, foi adiante, e ali Deus foi cumprindo, né, tudo aquilo que tinha prometido para fazer na sua vida. Mas o ponto principal foi sair, foi a decisão de avançar, isso é obediência. Primeira condição é essa: se você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor, obedeça. Obedeça a palavra de Deus, obedeça a sua liderança. Há uma lição muito grande na questão da obediência, e nós temos vários vídeos aqui falando deste assunto. Dá uma olhada lá no nosso canal, aproveita o material que já tem lá e aprenda a lição da obediência. Segundo ponto que eu quero falar para você é a questão da fé. Abraão teve fé, ele creu em Deus, ele creu nas promessas, creu na palavra, creu que ia dar certo. Esse homem teve uma coisa de maluco. Imagina só o que ele não ouviu dos seus familiares, dos seus servos. Você vai largar tudo isso aqui é herança, você vai tomar conta dessa empresa, dessa grande criação de gado, desses servos que tem aqui na família do seu pai, você vai cuidar de tudo isso aqui. E Abraão resolveu atender o chamado de Deus, ele foi, seguiu, ele acreditou pela fé, irmão. Ele creu nas promessas. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 8 e 9, diz que ele obedeceu a voz do Senhor. Ele saiu e peregrinou na terra, e habitou em cabanas, habitou em uma terra como se fosse terra alheia. Ele estava ali trilhando os passos, pisando numa terra que lhe tinha sido dada por herança, mas estava pisando ali como que crendo apenas, porque aquela terra ainda não era dele, aquela terra estava sendo lhe dada por promessa, e isso ele creu. E essa fé que ele teve lhe foi imputado como justiça, como diz a Bíblia. Então, amados, para ser uma bênção nas mãos de Deus, a segunda condição que eu coloco aqui para você é: tenha fé, creia nas promessas de Cristo e tome atitude. A fé sem obras, ela é morta em si mesma. O terceiro ponto que eu quero falar aqui para você a respeito de ser uma bênção é a questão da renúncia. Olha só o que Abraão fez.
Abraão juntou tudo que tinha, né? Mas cortou os vínculos familiares ali, de amizade daquela terra, os laços que tinha criado com aquela região, com aquela terra em que viviam os seus pais, e saiu para obedecer o chamado de Deus. Este homem atendeu a voz de Deus e disse assim: agora os planos não são mais meus, os planos são de Deus. Então ele renunciou uma vida que tinha, talvez um plano que tinha de futuro, para atender o chamado do Senhor e dizer assim: ó, eu vou me entregar nas mãos deste Deus e vou ver o que é que Ele vai fazer na minha vida. Eu vou acreditar nessas promessas. Às vezes as pessoas não entendem a mensagem da renúncia. Deus tem seus planos, seus projetos para a sua vida e às vezes nós ficamos presos a alguma coisa neste mundo e isso está nos impedindo de ser uma bênção nas mãos de Deus. O relacionamento com Deus requer renúncia. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso aqui é renúncia. Então, amados, a palavra que eu queria trazer para você é essa. A vontade de Deus é que você seja uma bênção e não que você fique correndo atrás de bênção para se sentir uma pessoa abençoada. Porque quem é uma bênção, quem busca ser uma bênção, quem busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, já vai ser abençoado naturalmente. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 28, está escrito lá, que se a gente obedecer a palavra de Deus e cumprir os mandamentos, tudo aquilo que foi ordenado, se a gente andar nos caminhos do Senhor, as bênçãos nos seguirão. Os versículos começam a dizer lá várias e várias bênçãos que são decorrentes dessa obediência. Então não fique por aí correndo atrás de profetadas, correndo atrás de palavras de homens, de promessas de homens, porque o dono da bênção, o abençoador, é o próprio Senhor Jesus. É Deus. Homem não pode fazer o que Ele pode fazer. Então, se dedique a Ele. Foque no Senhor Jesus Cristo. Foque em ser uma bênção, em tornar a sua vida uma bênção na presença de Deus. E as bênçãos vão te alcançar. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Compartilha com alguém que está precisando ouvir essa palavra. E eu te espero no próximo vídeo. Siga em frente, Deus é contigo. A paz do Senhor.